Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui como é que nós vamos estar jogando, tá certo? O jogo que foi proposto com o tabuleiro, tudo bem? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Nós temos o tabuleiro impresso em uma folha, tá certo? Ele cabe em uma folha. Aqui no final estão os animais, tá certo? Os quais a gente vai ter que levar a característica. Aqui no início eu peguei dois bonequinhos para representar dois participantes, tudo bem? E deixei lá no início. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui nas características, sortear uma característica. Então, por exemplo, vou sortear primeiro para o bonequinho branco, que, certo? Como eu estou jogando sozinho, eu vou falar em termos dos bonequinhos. Então eu peguei penas, tá? Aqui no penas, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que observar qual dos personagens, né? Aliás, qual dos animais tem penas, e aí eu vou saber. Aqui eu tenho o caracol, aqui eu tenho o pato, e aqui eu tenho o gato. Então eu vou ter que levar até o pato. Logo, o boneco branco vai até o pato, certo? Como eu estou jogando sozinho, eu vou falar em termos dos bonequinhos aqui, tá? Quando você estiver jogando, se você estiver jogando com alguém, cada um vai pegar uma característica, tá? Então, bonequinho branco, característica penas. O outro sorteio aqui eu vou fazer e pro bonequinho amarelo eu peguei a característica bico, tá? Bico também é do pato. Então os dois, apesar de características diferentes, vão ter que chegar ao mesmo ponto, tudo bem? Feito esse sorteio, o passo seguinte é pegar os blocos de movimentação, tá? Os blocos de movimentação, cada um dos participantes vai pegar 3 de início, certo? Eu pego 3 logo em cima do bloco aqui, e o outro participante pega mais 3 também aqui, certo? Vocês podem ver quem vai começar fazendo zerinho ou 1, aliás, par ou ímpar, né? Se tiver um dado, pode jogar um dado, para poder você estar iniciando, saber definir quem vai iniciar o jogo, tá? Como eu estou fazendo em sequência, primeiro o branco e depois o amarelo, eu vou começar aqui pelo bonequinho branco. Eu tirei essas setinhas, esses bloquinhos de movimentação aqui, ó, tá certo? Um para frente, um é curva e o outro é um repita 2 vezes, tudo bem? Aqui. Então o que é que eu posso fazer? Na primeira jogada, o boneco ele só pode andar, ele só consegue sair aqui do ponto onde ele está, que é o início, indo para frente. Então eu posso escolher jogar uma setinha para frente ou usar essas duas associadas. Porque o que é que vai acontecer? Eu tenho um repita 2 vezes e eu tenho a setinha para frente. Então ele vai repetir 2 vezes a movimentação para frente. Então digamos que eu joguei esses dois ao mesmo tempo, ó. Repita 2 vezes e a setinha para cima, né? Então o bonequinho branco ele vai andar uma casa no verde, 2 casas no branco. Lembrando que nós não podemos passar em cima das casinhas que estão com a cor preta, tá? Porque justamente para que não fosse permitido o participante sair aqui do início e sair reto até, no caso aqui, o pato, né? Quem tirasse o pato, ele vai ser obrigado a fazer uma curva. Então eu joguei essas duas peças aqui, esses dois blocos, eles vão voltar para o final da pilha aqui do bloco de movimentação, tá certo? A gente bota ele lá no final. E eu fiquei com apenas um bloquinho aqui. Na próxima rodada, eu vou poder puxar um novo bloco, tá certo? E eu posso ter no máximo 3 blocos na minha mão, 3 blocos de movimentação na minha mão. Não posso ter mais que isso. Se chegar um momento que eu tenha os blocos e tenha 3 blocos e nenhum deles, né, eu só tenha repita, por exemplo, repita 2 vezes e repita 3 vezes. Então eu não consigo jogar só esse bloco. Então eu puxo um outro bloco e ao puxar o quarto bloco eu tenho que descartar um desses blocos que eu tenho na mão. Só posso ficar com 3 por vez, tá bom? Se eu não conseguir nenhum exemplo disso aqui, jogando, eu depois no final faço um exemplo para vocês poderem entender, tá? Então agora seria a vez do bonequinho amarelo. Então eu tenho aqui, ó, setinha para o lado,
e tenho 2 setinhas para frente. Eu só posso jogar mais de um bloquinho se eu tiver um repita. Se eu não tiver um repita, eu só posso jogar um bloquinho. Esse bloco eu não posso jogar, por quê? Porque o personagem amarelo, ele ainda está aqui no início. Então ele tem sempre que começar andando para frente. Logo, para andar para frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar um bloquinho andar para frente, certo? Então, eu vou guardar esses aqui. Esse eu joguei. O personagem vai caminhar apenas um quadrado para frente e esse bloco volta para o final da pilha de blocos, tá certo? Aqui é um pouco barulhento, pessoal, porque a rua aqui é bem movimentada, tá? Então, estou tentando falar um pouco alto para que vocês possam entender mesmo com o barulho aqui da rua, ok? Então, agora volta para o branco. Ele tem esse bloquinho aqui, tá? Mas eu posso puxar um novo bloco. Então, eu vou puxar aqui, só posso puxar uma cartinha, certo? Um bloquinho de movimentação. E eu tirei o repita 3 vezes. E aí eu posso decidir. Se for vantagem para mim jogar os dois juntos, eu posso jogar. Se não, eu vou jogar apenas esse. Esse aqui eu não posso jogar sozinho, tá bom? Então, eu vou lá, joguei, ó, o bloco para virar para o lado. Então, esse personagem ele vai andar uma casa para o lado, tá? E esse bloco, ele volta para o final. Lembrando que cada rodada eu só posso jogar uma vez, certo? Só posso puxar uma vez, tá certo? Não posso puxar mais que uma. Se eu ficar sem cartinhas, eu tenho que esperar a próxima rodada, eu vou pular, tá certo? Eu fico sem jogar, espero a próxima rodada e puxo uma nova cartinha. Então, agora o amarelo, ele tem esses dois aqui para decidir qual jogar e ele pode ainda puxar mais um. Então, ele puxa mais um. Setinha para frente. Eu vou escolher setinha para frente, certo? Para jogar. E ele vai se deslocar um caminho para frente aqui. Eu guardo esses, que são meus, e esse aqui volta para o final do bolo aqui, tá? Agora, eu vou puxar o próximo para o personagem branco. Setinha para o lado. 3 vezes. Eu posso escolher jogar ou não, tá? Então, se eu não quero jogar, eu simplesmente guardo, não posso mais puxar, e aí é a vez do meu colega. Ele vai lá, puxa a cartinha dele e deu outro para frente. Eu tenho esses, então eu vou caminhar mais uma vez para frente, eu vou jogar esse. Tudo bem? Então, eu vou jogando, né? A gente vai fazendo isso, cada um vai jogando uma vez, tá? Eu só posso estar com no máximo 3 dessas aqui na mão, 3 bloquinhos de movimentação na mão, e eu tenho que jogar pelo menos um por rodada. Eu posso jogar 2 se ele estiver associado a um repita. E se eu tiver bloquinhos que eu acho que não é interessante jogar dentro da minha estratégia, eu não preciso jogar, tá certo? Continuando, pessoal, digamos que agora nós já estamos chegando próximo ao final, tá certo? Então, eu continuo puxando as pecinhas, tá? Vamos dizer que eu tirei aqui pro personagem branco essa setinha para frente. Lembrem que ele tem, a característica que ele tem é o penas e o que o amarelo tem é o bico, tá certo? Então os dois têm que chegar aqui no pato. Como eu tirei essa setinha, eu tenho essas outras duas aqui já. O que é que eu posso fazer? Eu posso usar o repita para frente junto com essa setinha. E aí, ele repetiria 3 vezes. No caso, ele vai andar 1, 2, ele já vai chegar. Então, apesar de ter o repita 3 vezes, não tem problema. Ele já chegou ao caminho desejado, tá certo? No caso, esse aqui seria o personagem que teria vencido o jogo. Tudo bem? Algumas outras coisas. Vamos lá. Estou aqui no início. Tenho, vamos dizer que eu tenho essas 3 cartinhas aqui, ó. Eu estou lá no início ainda, tá? Tenho essas 3 cartinhas. Eu não tenho como jogar, porque ele tem que necessariamente andar para frente. Então,
nessa rodada eu pulo, tá? Eu pulo. Meu colega joga, na próxima rodada, aí vai ser minha vez. Aí, isso sendo a primeira rodada, tá? Quando for minha vez, eu vou puxar uma nova cartinha. Quando eu puxar, eu vou escolher qual dessas eu quero descartar. Então eu já descarto antes de fazer minha jogada, porque eu só posso ficar com 3 na mão. Tá certo? Então, eu escolheria agora essa, né, a setinha para frente, com o repita 3 vezes aqui na mesa. E aí esse personagem ele sairia 1, 2, 3. E essas cartas vão pro final da caixinha lá. Lembrando, no preto, eu não posso passar por cima dele, nem pular, tá? Então, eu teria que fazer uma curva para que ele venha para o lado e depois eu faça a jogada, certo? Eu posso estar utilizando também o repita, tá? O repita com uma dessas que vai para o lado. Deixa eu só encontrar aqui um bloquinho repita. Pronto. Digamos que eu estou aqui nesse ponto e eu preciso chegar aqui no caracol. Então, se eu tiver essas duas pecinhas aqui na mão, eu posso jogar o repita 2 vezes com a curva para o lado e aí ele vai andar 1, 2 para o lado. Tudo bem? Ficando já na linha do caracol. Ok? Para finalizar aqui a nossa explicação, o básico. Nós temos que iniciar juntos aqui no ponto de início, certo? Tiramos a característica, sorteamos inicialmente a característica. A característica vai indicar onde vai ser a finalização do meu trajeto, se vai ser no caracol, no pato ou no gato. Eu posso me deslocar pelo verde e pelo branco, mas não posso me deslocar por cima do preto, então eu tenho que contornar, tudo bem? Na primeira rodada, eu sempre começo com 3 cartinhas de deslocamento, 3 bloquinhos de deslocamento, tá? E eu tenho que sempre, na primeira jogada, andar para frente, seja uma, seja 2, seja 3 vezes. Como é que eu consigo andar uma? Quando eu usar só uma cartinha de ir para frente, uma dessas aqui. Certo? Aí ele anda um bloquinho por vez, tá? Essa cartinha vai para o final do bolo. Como é que eu consigo andar 2, já de início ali, ó? Quando eu uso essas 2 associadas. Então, eu associo essas 2, jogo e ele vai fazer 1, 2. Tudo bem? Se eu tiver o repita 3 vezes, ele vai poder andar as 3 vezes para frente. Se eu tiver apenas blocos de repita ou de curva, né, na primeira rodada, eu não consigo jogar. Então eu tenho que esperar a segunda rodada para puxar um novo bloquinho. E se ele for para frente, aí sim eu posso estar jogando. Lembrando sempre que só posso ter no máximo 3 cartinhas dessa na mão. 3 bloquinhos desse na mão. Se eu precisar puxar um quarto bloco, ou se eu quiser pular aquela rodada, né? Quando eu puxar a quarta carta, eu tenho que escolher uma para descartar. Certo? Só posso ter 3 para minha jogada. Tudo bem? Espero que vocês consigam fazer o jogo, tá? Qualquer dificuldade, anotem as dificuldades que vocês tiveram, as dúvidas, aquilo que você não conseguiu entender, porque é importante para que a gente possa discutir na próxima aula e assim, ao discutir, o jogo poder ser melhorado, tá bom? Então, vejo vocês em breve e até mais.